O Código Penal brasileiro voltou à polêmica e ao noticiário após as mudanças feitas pelo pacote anticrime. Quais foram as alterações e quais são e quantas são as penas de prisões previstas? Quando uma e outra deve ser adotada? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, em mais uma edição especial e remota por conta da quarentena da pandemia do novo coronavírus. O nosso entrevistado de hoje é o juiz Paulo Roberto Caixeta, que é titular da 4ª Vara Criminal da comarca de Uberlândia, a mais de 500 quilômetros aí de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 28 anos e já passou por 6 comarcas: Santa Vitória, Capinópolis, São João Nepomuceno, Iturama, Congonhas e Uberlândia. Doutor Paulo, obrigado por nos atender nessas condições. Um prazer entrevistá-lo aqui. O prazer é todo meu, Orion. Muito bem, é você que nos acompanha. Inscreva-se, por favor, no canal da AMAGES no YouTube e envie suas sugestões e comentários, que serão muito bem-vindos. Doutor Paulo, vimos aí o noticiário dessa semana passada, aí, focando mudanças polêmicas com o pacote anticrime, né? Quantas e quais são os tipos aí de prisões previstas no Código Penal brasileiro? Oriol, o problema é o seguinte: o pacote anticrime ele veio reduzir basicamente em duas as prisões cautelares. Traduziu essas prisões cautelares apenas e tão somente na prisão temporária e na prisão preventiva propriamente dita. Evidentemente que as outras prisões, né, que se tornaram no correr do tempo apenas e tão somente as subespécies, como a prisão em flagrante, que pode originar a vir a ser a prisão preventiva, a prisão temporária, que pode também se transformar em prisão preventiva, a prisão durante a fase do inquérito policial e até mesmo durante a própria ação penal. Mas, basicamente, se transformou nessas duas prisões, que são a segregação cautelar, né, a chamada medida de exceção. E são até assim nomes semelhantes, né? Temporária, preventiva. Existe diferença entre elas de tempo? Quando que uma e outra deve ser adotada? Sim, a prisão temporária ela diferencia bastante, porque primeiro ela tem a aplicação somente na fase chamada pré-processual, isso é, ela só é aplicável antes de iniciar a ação penal propriamente dita. Então, ela é eficiente para a apuração do crime ou na investigação propriamente dita. Então, ela atinge ou o partícipe ou aquele que está sendo investigado como autor. E ela tem duração. Ela tem essa expectativa de prazo. Então, ela não perpetua um determinado tempo. Ademais, ela também ela atinge somente um rol de crimes, né? Ela só é aplicável quando se estabelece a elucidação de determinados crimes. Então, não são todos os crimes que são possíveis que a autoridade judiciária aplique. Já a prisão preventiva, ela é aplicável a qualquer transgressão criminal, dependendo, evidentemente, de motivação e de outros pressupostos que a lei exige, né? Então, ambas têm esse objetivo também de evitar que os acusados obstruam as investigações, por exemplo, né? Sim, os crimes de obstrução à justiça também considerado uma possibilidade de ser motivo para se impor a prisão preventiva, né?
Então, é uma das condições que pode levar à motivação da prisão preventiva. Sim, a gente viu também aí que nesse combate à corrupção houve assim uma avalanche de prisões cautelares, né? Foi um recurso usado para poder tornar mais eficiente essa investigação. É evidente que quando se busca a elucidação de um crime, há uma oportunidade em que a coleta de provas ela fica a dever da autoridade policial e da polícia judiciária, enfim, na busca da verdade real, ou da melhor verdade, a verdade processual, a possibilidade de trazer para a autoridade judiciária um melhor julgamento, trazer a justiça verdadeira. Então, se quem tem condições de fornecer essa situação tenta obstruir ou tenta dificultar, é evidente que há necessidade do poder de cautela e de se usar das medidas assecuratórias que a lei fornece ao Poder Judiciário, né? Desde que provocado pela autoridade policial ou mesmo pelo representante do Ministério Público, meios para que ele possa assegurar a melhor situação, a melhor condição de vir a fazer a persecução penal e dar meios também do judiciário, né, promover uma sentença penal condenatória. São Paulo, isso acontece mesmo no meio de uma pandemia como essa? É recomendável uma prisão preventiva temporária? Olha, a pandemia ela nos trouxe uma visão diferenciada do tipo de crime, né? Nós temos experimentado que houve uma avalanche, por exemplo, de crimes de estelionatos, de crimes, por exemplo, de Maria da Penha, nós temos de tráfico de drogas. Então, é evidente que os crimes mais violentos, que exigem um pouco mais do contato físico, eles diminuíram. Entretanto, aqueles que têm maior implicação de argúcia, de exigibilidade do trato de sentimentos do contato físico entre marido e mulher, quando há uma proximidade, que há o desgaste, como no caso de Maria da Penha, e do tráfico de drogas, onde há uma facilidade maior de movimentação. Então, isso realmente trouxe grande problema. Mas a corrupção, por exemplo, ela também favorece, a pandemia favoreceu, porque é uma facilidade de planejamento. Então, há realmente condições de continuar. E isso dificulta a ação policial, a ação Entendi. investigatória. No caso aí mais polêmico que nós tivemos é que as prisões preventivas sofreram mudanças aí a respeito do pacote anticrime, que é a respeito aí do prazo dessa prisão provisória, né? Quando completar, quando esgotar esses 90 dias, deveria ser renovada ou não. Isso causou uma polêmica muito grande agora dentro do Supremo Tribunal Federal e até fora dele, no Congresso Nacional, né? O problema dessa norma que veio a ser colocada pelo pacote anticrime, ela causou uma perplexidade muito grande, porque a revisão da motivação de 90 em 90 dias, ela trouxe um sufoco para quem decretou e trouxe interpretações, a meu ver, bastante diversas daquilo que foi a intenção do legislador. Essa interpretação, a meu ver,
do ministro Marco Aurélio a respeito do André do Rep, eu, com máxima vênia, eu tenho a discordar exatamente pelo fato de existir em toda a sua longitude de entendimento. Eu acho que era impossível um julgamento por parte do juiz que decretou a prisão, uma vez que fugia dele a condição de análise de algo que ele já tinha julgado. Então, o órgão que estava para julgar a sentença penal condenatória é que poderia analisar. Então, não poderia haver uma automaticidade, não podemos contar que o legislador pensou que, vencidos os 90 dias da prisão temporária preventiva, automaticamente se desse a liberdade. Porque não temos condição nenhuma de termos, dentro do processo penal, não podemos impor condições com sanção e o desobediente não ser intimado antes para prestar uma justificativa pelo não cumprimento daquela obrigação, e sim ser liberado ou ser punido pelaquela previsão legal. Entendi. Então, eu entendo que a automaticidade não poderia ter sido feita. Por isso, eu acho que a derrota do Marco Aurélio, nesse sentido, foi realmente necessária para o entendimento majoritário dos membros do Supremo Tribunal Federal. Além disso, doutor Paulo, é importante observar que entre a aplicação da lei ou sua interpretação, é importante observar caso a caso, o histórico de quem está, nesse momento, aí, sendo suspeito, sendo acusado, né? Exatamente. Né? Nós temos que analisar com muita prudência a quem nós devemos pensar em livrar, né, do cárcere, antes, efetivamente, de se pensar como beneficiar aquilo que a lei favorece. Né? Doutor Paulo, de forma geral, a gente percebe que as prisões preventivas têm um volume muito grande nos presídios, nas penitenciárias. E, às vezes, se não houver um tipo de intervenção, um tipo de orientação, essa preventiva pode se delongar por muito tempo. Como é que o senhor lida com essa situação quando os presos ficam um tempo maior do que aquele que seria o previsto? Como é que o senhor lida com isso? Como é que o senhor vê essa situação do sistema hoje prisional? Evidentemente, o índice de criminalidade ele é muito difícil de você avaliar, porque muitas das vezes há um aumento constante da criminalidade e há uma necessidade de socorrer também a ordem pública. A reiteração de crimes reclama uma maior atuação das prisões. E as prisões elas são necessárias para se evitar que haja uma continuidade que ponha em pânico a sociedade. Nós não podemos efetivamente deixar que essa continuidade acelere a criminalidade, que quanto mais se tem a sensação de impunidade com a ausência de prisão ou com o prende e solta, nós vamos ter aquele incentivo à continuidade. E isso traz para a sociedade um certo desalinho, e isso não é bom. Entendi. Né? Muito bem, doutor Paulo, estamos na reta final do nosso programa. Eu gostaria de aproveitar que estamos na quarentena ainda, que o senhor fizesse para a gente uma dica de leitura. Que indicação o senhor poderia fazer para nós, para a nossa audiência neste momento? Olha, eu tive vendo bem, eu trouxe para mostrar a vocês uma literatura do
mestre Guilherme de Souza Nutti, que é um professor da faculdade da USP de São Paulo, que escreveu sobre o pacote anticrime. É uma obra que realmente faz uma comparação entre o que existia e o que passou a existir depois da existência da lei que criou o pacote anticrime. Então, ela dá uma visão geral, até para o próprio, que não seja o profissional do direito, mas que seja o interessado na modificação, e, com isso, nos dá uma ideia daquilo que pode ter sido de benefício, que trouxe de benefício, e que, às vezes, está sendo mal interpretado por alguns jornalistas, por alguns julgadores, mas que realmente pode, com o fluir do tempo, vir a ser amadurecido e nós chegarmos a um bom termo, com certeza. Muito bem, boa indicação para esse momento aí, a polêmica do Exatamente. momento. Né? Ok, Orion, muito obrigado pela oportunidade, agradeço a você e a todos aí. Muito obrigado. Foi um prazer, nós conversamos aqui com o juiz Paulo Roberto Caixeta, que é titular da 4ª Vara Criminal da comarca de Uberlândia, e discutimos aí sobre o Código de Processo Penal, o Código Penal Brasileiro, e as mudanças feitas pelo pacote anticrime e as diversas modalidades de prisões previstas. A você que nos acompanhou, se quiser rever esse programa quantas vezes quiser, no canal da Amagem no YouTube ou nas redes sociais ou site da associação. Muito obrigado e até a próxima.